Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Bom, gente, a gente chegou ao fim da nossa série, né? Uma série muito bacana. Eu gostei muito do tema, né? Tudo ou nada, bem radical, né? O negócio. E eu queria falar um pouco com você sobre isso. O que significa o tudo ou nada? Né? O que vem à sua mente com tudo ou nada? A gente sabe que não tem para onde correr, né? Quando as pessoas falam assim, tudo ou nada, não tem para onde correr. Porque é uma afirmação de extremidade. Tipo, meu, acabou, é agora. Não tem para onde correr. Tem que ser ou não ser. É ou não é. 8 ou 80. Sabe? Não tem parcialidade. É sim ou não. Eu recentemente estava vendo uma capa da revista Veja, e ela foi lançada recentemente, e o título da capa era Estamos vivendo a era dos extremos. A gente está vivendo a era dos extremos em tudo. E na vida com Deus, não é diferente. Sabe? A Bíblia não é diferente disso. Então a Bíblia você vai ver lá que a palavra do cristão deve ser sim, sim, ou não, não. Você vai ver na Bíblia que ou você é frio, ou você é quente. Então na Bíblia não tem essa questão de sim, não e ser morno. Ou é, ou não é. Sabe aquela cena dos Vingadores? Quem assistiu Vingadores aqui, levanta a mão aí. Gostaram, né? Choraram? É? Sério, chorou bastante? Ah, que dozinho, né? Mas é bacana de ver aquela cena porque eles estão assim, revoltados. É, o funkão aqui atrás tá pesado, né? Tenta focar aí, tá, gente? Tenta focar. A gente sabe que aquela foi uma das cenas mais assim, ó, esperadas, porque todo mundo ia naquela gana de agora a gente vai recuperar, vamos fazer as coisas certas, vamos vencer o Thanos e tal, aquela coisa toda. A gente vai voltar no passado e custe o que custar. Né? Aquela frase que todos ali estavam repetindo. Custe o que custar. Custe o que custar, nós vamos conseguir. Custe o que custar, nós vamos fazer. O que for necessário, a gente vai fazer para a gente conseguir a vitória. Para a gente conseguir trazer os nossos amigos de volta. E é uma afirmação radical, porque eles não sabiam que viriam à frente, o que eles iriam ter, mas eles estavam ali focados nisso. Eu lembro uma vez que o meu primo ele ia dormir muito na minha casa e eu ia dormir muito na casa dele. É, amizade de primo e tal, aquela coisa toda. Né? Então, uma vez eu conversando com meu primo, a gente começou a entrar nesse papo, porque eu e meu primo era muito sonhador. A gente sonhava em ter um golfe, né, juntos, e a gente ia turbinar esse golfe e ia participar de corrida. Tipo Velozes e Furiosos, sabe? A gente tinha muito sonho. A gente tinha um sonho de abrir uma loja, a gente tinha sonho de fazer uma lan house, a gente tinha sonho de tudo, mas a gente não fez nada. Né? Mas teve um dia que a gente conversou sobre ser cristão. Por quê? O pai desse meu primo, ele é pastor. A mãe desse meu primo é pastora. Sabe? E eu cheguei, a gente conversando sobre Deus e tal, aquela coisa toda. Dois molecão, né? Bobo, conversando disso. E aí a gente falou assim, cara, o negócio de ser crente é sério, né? Aí ele, Arthur, é sério o negócio de ser crente. Né? Eu falei assim, olha, será que tem como ser cristão 99%? Aí meu primo falou assim, Arthur, eu acho que não. Cara, eu acredito que para ser cristão mesmo, tem que ser 110%. Ele falou assim, ó, no dia que eu realmente entender quem Jesus é e eu me entregar a vida a Jesus, cara, não vai ser só 90%, porque eu não acredito nisso. Não tem como ser 99%, tem que ser 100% e para mais. Aí eu olhei para ele e falei assim, é real, cara. A gente precisa realmente, né, dar tudo. Dar tudo. E a gente ficou naquela conversa, daqui a pouco a gente saiu, já foi farrear, já foi jogar videogame, já foi, né, fazer um monte de coisa. E era o auge daquela música do Wesley Safadão, sabe? 99% anjo perfeito, mas aquele por cento vagabundo, né? Sabe? Então, o auge daquela música e tal. E aí eu parei e pensei, falei assim, nossa, cara, real. Esse negócio de 1% era só uma abertura que ele ia dar para aquela vida de zoada dele. E a gente, para viver a vida cristã, realmente precisa dar tudo. Ser tudo. Ou é nada. E eu queria contar um pouco de uma história, né, na Bíblia de adolescentes que decidiram dar tudo para Deus. De adolescentes que a sua mente, coração, vida, força foram voltadas a amar a Deus. E eles viveram coisas extraordinárias. Deus usou a vida deles para mudar a história de uma nação, gente. De uma nação. E antes de contar quem que é essa pessoa, quais são esses adolescentes, eu quero fazer uma retrospectiva bem rápida com você.
Primeiro, a gente sabe que Deus criou todas as coisas. E logo depois veio os patriarcas. E o que é os patriarcas, Arthur? Abraão. Deus foi lá, escolheu Abraão, e a partir de Abraão veio então a família de Abraão, e a família de Abraão se tornou uma nação. E essa nação constituída por 12 tribos, que constitui então Israel. E aí depois disso, Israel vai para o Egito. E aí passa ali 400 anos escravos no Egito. Deus querendo livrar o povo, vai lá, envia as 10 pragas, e as 10 pragas mostram que Deus é todo poderoso, que Deus é verdadeiro. E aí então ali o povo é liberto, só que passa 40 anos no deserto. Aí então Moisés morre e vem Josué. E é entre esse período de conquista, aonde o povo de Israel estava conquistando a terra prometida. E é muita guerra, gente. É muita batalha. Sabe, é guerra para lá, é guerra para cá, isso e aquilo. Até que eles conseguem a terra prometida, e aí então vem o período de juízes, aonde não havia rei, aonde eles faziam o que bem entendiam. Então o povo pecava, aí vinha Deus com castigo, aí o povo se arrependia, e aí Deus ia lá e libertava o povo de novo. E viviam nesse ciclo, sempre errando, sempre errando. Só que aí chegou um período na história que eles então constituíram reis. E aí então veio o Reino Unido, que é a história de Saul, a história de Davi, a história de Salomão e a história de Roboão. Roboão, por seguir conselho errado, ele acabou fazendo com que o reino fosse dividido. O reino foi, então, dividido. E como que ele foi dividido, Arthur? Começou, então, a existir o reino do norte e o reino do sul. Parece série, né? De Netflix e tal, isso tudo, né? Mas aí, então, veio a divisão do reino. E aí, a gente sabe que tinha 12 tribos. E elas foram, então, divididas. Então, o reino do norte consistia, então, em 10 tribos. E o reino do sul, as outras 2 tribos. Só que nesse meio período aí, nesse tempo, o povo era muito desobediente a Deus. Muito. E aí então, surgia reis bons e surgia também reis ruins. E esses reis conduziam o povo de forma errada. Mas também tinha reis bons que conduziam o povo a viver aquilo que Deus queria, ou que agradava a Deus. Só que de tanto o povo errar, de tanto o povo desobedecer, de tanto o povo esquecer a lei, Deus então veio com castigo. Porque é a forma de disciplinar. Por exemplo, se você desobedece ao seu pai, o que acontece? Castigo. Castiguinho. Ou às vezes é uma palmadinha, ou é ficar sem celular, ou é ficar dentro do quarto, e assim vai, né? Porque os pais têm criatividade em dar castigo. Então eles vieram e receberam esse castigo. Então o reino acabou sendo cativo, escravo, dividido. E aí, como é que Deus trabalhou isso? O que Deus fez? Havia também o reino do norte e o reino do sul. E no reino do norte, então, veio um império chamado Assíria, que tomou o reino do norte. E acabou com o reino do norte. Não existia mais reino do norte. Mas tinha o reino do sul. E aí, então, um imperador chamado Nabucodonosor, é um nome bonito para você colocar no seu filho, no futuro. Mas o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai e invade o reino do sul. E ali ele toma o reino do sul. E o povo, então, é escravo da Babilônia. E por que Deus permitiu isso? Justamente por conta da desobediência do povo de Israel. Mas como que era a Babilônia, Arthur? Como que era esse negócio? A Babilônia, em primeiro momento, ele era o centro de tudo naquela época. A Babilônia era perfeita, era bonita, era grande, era poderosa. Mas ela era o centro do paganismo, ela era o centro da idolatria. Então vivia um monte de ideologia, um monte de gente louca lá. Um monte de gente que vivia contra os princípios de Deus. Então a Babilônia ela se tornou o império do mundo, o maior império do mundo. Então ela era o centro de tudo. Tem algumas pessoas que falam que ela era a senhora do universo. Tipo, ela tomava conta de tudo. Ela tinha poder para tudo. Só que aquele povo era um povo cheio de idolatria. Cheio de idolatria. Eles adoravam divindades, imagens, esculturas. E aí lá tinha uns caras meio loucos. Os astrólogos, os feiticeiros. E a prostituição rolava solta. Era uma terra que não conhecia Deus. Só conhecia o pecado. Então qual era a característica daquela terra, Arthur? Era somente prostituição, somente adultério, estupro, vício. E o vício ligado à bebida, à droga, busca por riqueza, busca por fama, homossexualidade, assassinato, furto, mentira, crise política, uma política totalmente corrompida,
miséria da parte dos mais pobres. Será que é algo diferente daquilo que a gente está vivendo hoje? Responde aí. É? Eu vejo que a diferença da Babilônia para os dias de hoje é que a gente está num mundo mais tecnológico. A gente não precisa mais numa casa de prostituição. A gente tem a pornografia e a prostituição na palma da nossa mão. Sabe? Então, tudo está mais fácil. Eu não preciso agora mais... Opa, desliga aí. É para você acordar, né? Mas eu não preciso mais agora ficar buscando as coisas. Eu posso ter as coisas. Eu posso comprar a bebida pelo iFood e beber em casa, e chapar o Globo em casa. Sabe? Eu posso fazer um monte de coisa em oculto. Tem um aplicativo novo aí. Como é que é o nome, Felipe? Como é que é o nome do aplicativo que a gente estava conversando hoje de manhã? Os caras já começam ali, né? Discord. Cara, é um aplicativo novo onde, cara, você tá ali conectado com um monte de gente, com um monte de pedófilo, com um monte de cara louco. E aí os caras travestidos ali de querer te ajudar com games, mas na verdade eles estão querendo outras coisas com você. Sabe? Então a gente está entrando num mundo de rede social que é desenfreada. Antes a pessoa ia lá e te sequestrava. Não, ela não precisa sequestrar mais você. Ela faz isso virtualmente. Sabe? Ela acaba com você virtualmente. Antes as pessoas faziam o estupro, Arthur. Agora o estupro é virtual. Com nudes aí, solta a vida. Sabe? Então é muita coisa disso. Essa é a realidade que a gente está vivendo. E não é diferente daquilo que eles viviam na Babilônia. Só que aí então a Babilônia foi invadiu 3 vezes o Reino do Sul. E a primeira vez eles humilharam o rei. Eles levaram um monte de utensílios do templo. E aí eles levaram jovens. Jovens. Adolescentes. E quais eram esses jovens, Arthur? Esses 4 nomes aqui, ó. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Outros nomes bonitos para você, né, colocar no seu futuro filho, né, futuramente. Mas foram 4 adolescentes que decidiram viver de forma diferente. Que mesmo dentro de uma sociedade corrupta, eles não se corromperam. Né, vivendo mesmo num tempo onde a verdade de Deus era chutada, pisada, os valores morais eles foram totalmente esquecidos, a religião foi totalmente pisoteada, não havia mais credibilidade nela, né, eles tiraram os olhos de Deus, onde a sociedade tirou os olhos de Deus, mas eles não, eles se mantiveram íntegros, fiéis, puros, né, diante daquela sociedade. E é interessante que quantos anos eles tinham, Arthur? Eles tinham 15 anos quando eles foram para lá. 15 anos de idade. E ali permaneceram. E eu quero compartilhar um pouco sobre a história deles. Sabe o Netflix? Você não acompanha por episódio? Então eu vou falar sobre 6 episódios rápidos da história dele. Tá, então a gente vai trabalhar uma série hoje aqui. Né? E o primeiro episódio é esse aqui, ó. Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor. E a primeira coisa foi que Nabucodonosor falou assim, ó, separa pessoas aí para treinar esses jovens, esses adolescentes, para que eles venham me servir. E aí então eles foram chamados para a faculdade da Babilônia. Sabe? Então ele foi lá e selecionou. E o rei ele deu uma ordem e falou assim, ó, vai, tira o ganho, Thiago, para mim, tá muito alto. Vai lá, encontra jovens que sejam puros, que sejam inteligentes, que saibam lidar, que saibam dialogar, que estejam dispostos a conhecer novas coisas. E aí então ele foi lá selecionando vários jovens que tinham uma capacidade mental, né, elevada, que sabiam ali lidar com as coisas, perfeitos, de boa aparência. E eles foram selecionados para isso. Só que aí nesse período de serem selecionados, eles então foram convidados a comer do banquete do rei. Só que eles rejeitaram o banquete do rei. O banquete do rei eram alimentos consagrados a ídolos. Eles falaram assim, a gente tem um mandamento, a gente ama a Deus. E Deus vai falar assim, ó, que a gente não deve comer ou adorar outros ídolos. Então, por conta disso, a gente não vai se envolver. E aí, então, eles ali fazem um trato com aquele chefe ou aquele oficial que estava cuidando deles. Fala assim, ó, vamos fazer um trato, vamos fazer um negócio. Né? A gente não come do banquete do rei, por conta da nossa crença, daquilo que acreditamos, mas serve a nós aí verduras e água. Por 10 dias. Né, o texto vai dizer aqui, ó. Eu peço que façam experiência com os seus servos. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber.
Depois, compare a nossa aparência com a dos outros jovens que comeram da comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passado os 10 dias, eles apareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Sabe, então eles decidiram ali, falaram assim, a gente não vai comer do banquete do rei. A gente quer fazer diferente. A gente vai se posicionar. A gente vai ser diferente, a gente não vai se mergulhar nisso. A gente não vai ser Maria, vai com as outras. A gente vai se posicionar, a gente tem uma convicção. E por termos uma convicção, a gente não vai se jogar. E por conta disso, eles foram beneficiados. Eles se destacaram. Sabe, teve um momento que o rei chamou eles e começou a fazer pergunta para eles. Falando assim, o rei lhes fez algumas perguntas sobre todos os assuntos aos quais exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que entre os 10, eles eram 10 vezes mais inteligentes do que os sábios e os outros. Sabe, então você vê que Deus estava conduzindo eles, a partir do posicionamento deles. Deus estava conduzindo aqueles jovens a viver algo extraordinário. E é interessante que vai continuar dizendo que o rei então enxergava neles e falava assim, esses caras têm algo diferente. É melhor a gente começar a observar o perfil dessas pessoas. Como eles andam, como eles vivem. E aí nisso vem o segundo episódio, que é o sonho de Nabucodonosor, que é interpretado por Daniel. Primeira coisa é que Nabucodonosor ele tem um sonho perturbador. Ele acorda no meio da noite desesperado por conta daquele sonho, porque ele não sabia o que significava. Então ele manda chamar os adivinhos, ele manda chamar os magos, os feiticeiros e tantas outras pessoas para desvendar esse sonho. Só que ele faz um desafio com eles. Ele desafia todos. Porque todos chegam lá e falam assim, rei, conta o seu sonho pra gente poder então interpretar. E aí o rei falou assim, não, eu não vou contar assim de forma tão fácil para vocês. Vamos ver se realmente vocês têm a capacidade ou foram orientados pelos nossos deuses para poder então responder aquilo que aconteceu comigo. Porque daí então a forma como vocês responderem vai ser uma resposta para mim. Então eu quero saber de vocês. Então falem o que vocês acham. Só que eles começam a falar assim, não rei, não tem como descobrir. Ninguém na face da terra tem a capacidade disso. Então você tem que contar pra gente poder então te ajudar a interpretar. Só que aí o rei vem e dá esse decreto aqui, E o rei respondeu, esta é a minha decisão. Se vocês não disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem um monte de entulho. Mas se vocês revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhe darei presentes e grandes honrarias. Que sinuca de bico, né? Que situação. Só que o que acontece? Nenhum deles consegue acertar o desafio. Ninguém consegue. E aí então começa uma execução agora. O rei cumpre com aquilo que falou. E aí então ele manda matar várias pessoas. E dentro dessas pessoas, Daniel e os seus amigos estavam inseridos. E quando essa notícia chega a Daniel, ele fica preocupado. Ele fala assim, eu preciso me salvar e eu preciso salvar os meus amigos. Então ele vai até o rei e fala assim, rei, vamos fazer o seguinte, me dá um tempo para eu poder pensar e aí eu então volto com a interpretação. E o rei faz o acordo com ele. E sabe o que acontece? Primeira coisa é que Daniel ele se encontra com os seus amigos e eles permanecem em oração. A Bíblia vai dizer aqui, Daniel voltou para casa e então contou o seu problema a Ananias, Misael e Azarias. E ele fez um pedido, que orassem a Deus, para que Deus então tivesse misericórdia acerca desse mistério, desse sonho, e que eles então não fossem executados como os outros sábios, como as outras pessoas. E aí eles permaneceram em oração, e permanecendo em oração, então o mistério foi revelado a Daniel no meio da noite, por meio de uma visão. E Daniel louvou a Deus. E o que Daniel fez? Daniel foi correndo interpretar o sonho. Daniel foi até o rei e falou assim, rei, deixa eu dizer algo para você. Não vai ter nenhum sábio na terra que vai interpretar o seu sonho. Não vai ter. Ninguém. Mas existe um Deus, o Deus verdadeiro, ele me capacitou para interpretar o seu sonho. E ele quer se revelar a você. E aí então ele começa a interpretar o sonho. Fala assim, olha rei, você estava dormindo em tal lugar,
fazendo isso, aquilo, e o seu sonho foi que você viu uma grande estátua com uma cabeça de ouro, você viu uma grande estátua com um peito, né, e o braço de prata, você viu também nessa estátua que ela tinha um ventre e os quadris eram de bronze, e que as pernas eram de ferro, e os pés eram de barro e ferro. Aí ele ficou, como assim? Você sabe de todas essas coisas. E aí ele falou assim, ainda mais. Haverá uma grande pedra que vai ser solta e ela vai esmagar essa estátua. Ela vai arrebentar, ela vai quebrar essa estátua. E o rei ficou pasmo com aquilo, falou assim, que era realmente o sonho. E aí então Daniel começou a interpretar o sonho ali, falando assim, olha rei, tudo isso é relacionado ao seu reino. Cada parte dessa estátua significa um império que virá e vai destruir a Babilônia. Ele ficou assim, como assim? E no decorrer da história a gente vê isso acontecendo. Porque a Babilônia ela cai, né, para os Medo-Persas. E qual que era a representatividade dos Medo-Persas? Esse peito e esse braço de prata eram os Medo-Persas. O ventre e o quadril de bronze era a Grécia, que viria depois. Né? E as pernas de ferro e os pés de barro e ferro eram o Império Romano, que viria depois. E essa grande pedra que veio e destronou tudo isso foi Jesus, o reino de Deus, que veio e arrebentou essa estátua e que tem se cumprido a cada dia. Então, veio esse sonho e aí então o rei ficou assim pasmo com aquilo, porque era extremamente aquilo que ele tinha sonhado. Era exatamente aquilo que ele tinha sonhado. E aí então o rei vai e diz o seguinte, né, Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. O Senhor dos reis é aquele que revela, o Senhor dos reis é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei ali ficou impressionado com aquilo e reconheceu a Daniel. Reconheceu que Deus era o Deus verdadeiro. E ainda então ele recompensou Daniel. Ele fez com que Daniel se tornasse o governador da Babilônia. E Daniel fez um pedido a ele. Falou assim, olha, eu tenho os meus amigos. Você pode colocar os meus amigos numa posição também de importância. E os amigos de Daniel se tornaram, né, administradores do governo. Então ali começou uma crescente. Eles começaram a crescer e a viver. E Deus começou a usar a vida deles para transformar a nação. Só que aí então vem o terceiro episódio. E qual que é o terceiro episódio, Arthur? Os amigos de Daniel na fornalha de fogo. Nabucodonosor, então, tem uma ideia louca de construir, né, uma imagem, e essa imagem deveria ser adorada por todos. Ah, Arthur, era a imagem de Nabucodonosor? A Bíblia não retrata. Mas era uma imagem de algum ser humano. E então há um decreto do rei, né, que quando a estátua ela estivesse pronta, e aí então acontecesse isso aqui, ó, então o arauto do rei proclamou em alta voz, essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Esse era o decreto do rei. Então, deveria acontecer isso se as pessoas não adorassem a imagem do rei. Só que aí o que acontece? Os astrólogos agora começam, então, a querer denunciar os judeus. Por quê? Qual que era a lei do judeu? O judeu não poderia adorar nenhum tipo de imagem, somente a Deus. Então, quando tocava aquelas coisas, né, a música tocava, os judeus eles não adoravam, não se prostravam. Então, o povo da Babilônia chegou e falou assim, ó rei, esse povo aí não está te adorando. Olha, rei, tem alguma coisa errada. Você precisa forçar esse povo a te adorar. Só que aí, então, vem a resposta de Sadraque, Mesaque e Abdênego, que era Ananias, Misael e Azarias. Eles mudaram de nome, eles tiveram que mudar de nome. O povo da Babilônia deu um novo nome a eles. E aí, então, Sadraque, Mesaque e Abdênego, outro nome bonito para você colocar no seu filho, eles, então, diante do rei, eles falam assim, olha, rei, a gente não vai se prostrar. A gente não vai, diante do rei. A gente não vai se prostrar. Sabe por quê? Porque a gente adora um Deus vivo. E somente a Deus a gente vai se prostrar. E outra,
deixa eu dizer algo para você, rei. E pode colocar a gente nessa fornalha aí, porque o nosso Deus vai nos livrar. E se ele não livrar, a gente mesmo assim não vai se prostrar diante dessa imagem. E aí qual que é a reação do rei ao ver isso? Ele fica extremamente furioso. Extremamente furioso. O semblante de Nabucodonosor mudou totalmente. E sabe o que ele pediu? Ele falou assim, ó, peguem a fornalha e aqueçam 7 vezes mais. Aqueçam mais ainda. Era tão grande o ódio de Nabucodonosor por conta daquela situação que ele faz essa loucura. E aí então ele pede para que os soldados mais fortes peguem Sadraque, Mesaque e Abidênego e joguem na fornalha. Só que à medida que eles estavam levando Sadraque, Mesaque e Abidênego para a fornalha, os próprios soldados, eles morreram queimados. Eles morreram queimados. Sabe, então, agora acontece o milagre. Por quê? Porque Nabucodonosor vê 4 pessoas na fornalha, não 3. E o texto vai dizer o seguinte: mas logo, depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós tínhamos atirado no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o 4º homem parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do fogo. Meu, que louco. Que negócio doido. Eles saíram ilesos, sabe, sem nenhuma queimadura, sem o cabelo estar queimado, sem a sandália estar queimada, sem nada. Eles saíram ali ilesos. E aí a história vai dizer quem que era essa 4ª pessoa, Arthur. A gente tem estudado e muito se diz que poderia ser um anjo de Deus, juntamente com eles, como também poderia ser uma pré-encarnação do próprio Jesus, estando com eles. De uma pré-encarnação futura do próprio Jesus. Mas a gente acredita e entende que a melhor forma de interpretar isso é um anjo. Um anjo que estava ali com eles, que tinha uma baita aparência, uma aparência muito linda. E então Nabucodonosor, mais uma vez, reconhece a Deus como Deus verdadeiro. E ainda mais, ele recompensa Sadraque, Mesaque e Abidênego, colocando eles de volta na posição de administradores do governo. Eles voltam de novo. Então, aqueles que queriam humilhar Sadraque, Mesaque e Abidênego, essa situação faz com que agora eles fiquem mais fortes ainda. De que o testemunho e a vida deles, então, seja um exemplo para nós. E aí, nisso, vem o 4º episódio. O 4º episódio, a loucura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, mais uma vez, tem um sonho muito louco. E aí ele chama de novo os magos, os astrólogos, para interpretarem esse sonho. Nenhum deles consegue. E aí, então, quem que manda chamar? Daniel. Esse pagodão tá fundo hoje. Tá demais hoje esse negócio, né? Porque tá todo mundo rindo assim, né? Todo mundo rindo. Mas, aí então, chama Daniel, e ele conta o sonho para Daniel. E aí Daniel, na hora que ouve o sonho, ele fica pasmo. Daniel, ele não sabe o que falar na hora. E o que era esse sonho, Arthur? O sonho era que de uma árvore gigante, que foi crescendo, crescendo, crescendo muito, e que veio então alguém e cortou essa árvore. E essa árvore então ficou louca, porque serviu então de alimento para os animais. Ela começou a viver com os animais. E aí então Daniel interpretando falou assim, ó, essa árvore grande, rei, é você. E você será cortado. E você vai comer a comida dos animais. Você vai se tornar um louco. Você vai compartilhar da vida dos animais. Você vai realmente perder o seu reino. Mas eu quero dar um conselho a você, rei. Daniel então dá um conselho. Diz o seguinte, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncie os seus pecados e a tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Só que aí o que o rei fez? Não deu ouvido. E o sonho então se realizou. O sonho se realiza. E aí então a gente vai ver o texto aqui, ó. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens
e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, ele só tinha a chuva. Ele não tomava mais banho. Sabe na manhã, quando você vê a grama molhada? Era esse o banho de Nabucodonosor. Sabe, de se molhar com o orvalho. Né? Até os cabelos e os pelos cresceram, né? E como as penas de algumas águias. E a sua unha como garras de uma ave. Sabe, então ele chegou num período deprimente. A loucura dele foi insana. Só que aí chegou um momento, porque Deus tinha avisado a Daniel, e Daniel também tinha interpretado no sonho, de que ele retornaria a ser rei. De que isso estava acontecendo para ele entender que somente Deus é o Deus verdadeiro. Para ele entender que Deus tem o poder de destronar e colocar reis no trono. E aí então Nabucodonosor descobre isso. Que ao fim do período de 7 anos, ele passou 7 anos assim. Depois de 7 anos, ele levantou os olhos e percebeu, né, tudo aquilo que estava acontecendo. E o entendimento dele voltou. E aí então, ele louvou ao Altíssimo. E ali ele deu glória a Deus. Ele entendeu que realmente Deus tinha o domínio eterno. De que Deus tinha o controle de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que ele voltou a ser rei. Que ele voltou a estar no alto escalão. De que todo mundo voltou a respeitar ele. E que o reino dele foi maior. Porque agora ele entendeu quem Deus era na vida dele. Só que aí agora a gente entra no 5º episódio. O banquete de Belsazar e a ruína da Babilônia. Quem que é Belsazar? Todo mundo vai pensar que Belsazar é o filho de Nabucodonosor, que sucedeu Nabucodonosor. Mas na verdade, Nabucodonosor ele morre, e o filho de Nabucodonosor, ele assume o trono, mas o cunhado dele, olha que cunhado traíra, o cunhado dele vai lá e mata ele. E aí, quando mata o filho de Nabucodonosor, o filho desse cunhado assume o reino, e aí depois se monta um complô que vai e mata o filho do cunhado. Né? E aí o cara que matou o filho do cunhado, né, assume o reino. E o cara se chama Belsazar. Que loucura, né? Que guerra política. Que loucura. Mas aí então, o atual rei, ele então quer dar um banquete. Ele fala assim, não, vou dar um banquete aqui para as pessoas do alto escalão político. Então ele convida 1000 pessoas que são influentes no reino. E ali eles começam a beber. E a prestar culto aos deuses dele. E nessa loucura, nessa bebedeira, ele manda buscar as taças de ouro que eram usadas no templo de Deus. Ele fala assim, busca lá as taças lá, vamos, né, brincar. Vamos lá, traz as taças lá. E essas taças eram usadas para adorar a Deus. Eram instrumentos santos que não poderiam ser usados de forma profana. Só que aí então, o que Belsazar faz? Usa da taça para profanar a Deus. E nesse momento que ele pega a taça e começa a encher a cara, usando a taça de Deus, uma mão aparece. E um dedo começa a escrever na parede. Que cena de filme de terror. Sabe, que cena de filme de terror. Você vai dizer o seguinte, mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ele escrevia. O seu rosto ficou pálido. Ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam, sabe, um batendo no outro. E as pernas dele tremiam. Sabe, era uma cena horripilante. Horripilante. E ali, com certeza, você vai ter medo, né, velho? Eu tenho medo de um barulho. Eu lembro quando eu morava aqui na casa da Red, aquele tamborzão, ele dava um estouro e já saía correndo. Sabe, imagina uma mão aparecer do nada, assim. Né, e começa a escrever algo. E nisso eles mandam chamar quem? Daniel. E Daniel, então, começa a interpretar o que estava escrito. Mas antes de interpretar o que estava escrito, ele começa a falar assim, olha, rei, deixa eu dizer algo para você. Eu vou interpretar. Mas você está afundado no pecado. Você está acabando com o nosso reino. Você está acabando com a nossa, com a civilização. Você está acabando com a nossa sociedade. Estão vivendo no pecado por culpa sua. E agora eu vou dizer o que significa aquilo que estava escrito. E aí o que estava escrito lá? Mené, Tekel, Peres. O que é isso, Arthur? Qual que é a interpretação disso? Mené significa que Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E o Peres, o teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Lembra da profecia, daquele sonho de Nabucodonosor?
que o reino que viria destronar, né, a Babilônia seria os Medo-Persas. E então agora começa a se cumprir. Porque naquela mesma noite, o Império Medo-Persa invade a Babilônia e mata Belsazar. E o rei Dário, então, assume a posição, assume o comando. E entra, então, o 6º episódio, o de Daniel na Cova dos Leões. Mano, o cara deve estar, né, morrendo ali, né? Pra você ter uma ideia. Tá tenso. Mas vamos lá, vocês estão comigo? Estão comigo mesmo? Estão concentrados? Se quiser dar uma alongada aí, gente, né? Uma espreguiçada, né? Para poder ajudar. Tampar o ouvido não, né? Porque senão você não vai conseguir ouvir o que eu estou falando. Mas vamos lá. Daniel na Cova dos Leões. 6º episódio dessa série. E aí, então, o Império Medo-Persa toma conta da Babilônia. Vamos ligar pro cara lá, pedir para baixar? É o diabo, gente. É Satanás. Como diria o Jorge, é o quê? Né? Mas vamos lá. Nisso, Dário ele começa a tomar conta do Império Medo-Persa, do Império da Babilônia, e ele separa 120 pessoas para administrar o povo, para administrar as províncias, os locais, os estados, as cidades. E 3 pessoas são escolhidas para ser os supervisores desses 120 caras. E aí, nisso, quem que está no meio? Daniel. Daniel está no meio. E Daniel, ele se destacava na supervisão. Ele se destacava e era acima de todos. Só que acontece, então, uma conspiração contra Daniel. Eles queriam encontrar um motivo para tirar Daniel do supervisor, para desqualificar Daniel. Porque o imperador já estava considerando colocar Daniel como governador geral da Babilônia. Porque ele era muito bom. Ele era bom naquilo que estava fazendo. E aí, depois disso, eles então começam a conspirar. Eles traçam planos. E aí, como que a gente vai fazer com que Daniel ele se afaste, ele seja desqualificado? Eles então pensam, cara, a gente precisa fazer com que Daniel vá contra a lei de Deus. Ou a gente faça um decreto que o decreto seja contra a lei de Deus. Porque, cara, ele vai obedecer a Deus. Já é característica dele. A gente sabe que ele vai obedecer a Deus. Então vamos fazer um decreto que faça com que ele desobedeça. E aí, então, eles vão até o rei e falam assim, ó, rei, a gente vê que o povo está errado, está zoado, todo mundo está orando um monte de Deus. Você precisa de um decreto que determine que você deve ser o único meio a qual as pessoas devem orar, a qual as pessoas devem buscar. Você é a divindade aqui. Você é quem pode suprir o problema dessas pessoas. Então, assina aqui o decreto, dizendo que você é o único a qual as pessoas devem orar. E ele vai e assina o decreto. Não existia outro Deus além daquele imperador. As pessoas tinham que orar aquele imperador. E aí, nisso, Daniel ouve do decreto. Ele sabe do que está acontecendo. E o que Daniel faz? Ele vai para sua casa orar. Daniel ele chega no alto da sua casa, na parte de cima. Ele tem uma vista incrível do império. E ali ele começa a orar, porque ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Ele orava 3 vezes por dia. E nisso, as pessoas ouvem e veem que Daniel está fazendo isso, e eles correm para denunciar Daniel ao rei. E aí então começam a denunciar, falam assim, olha rei, o Daniel está orando, Daniel está corrompendo, Daniel não está te obedecendo. E aí então o rei, com o coração partido, porque gostava muito de Daniel, ele queria livrar Daniel. Só que ele não conseguiu. Então a gente vai ver aqui o texto. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Só que antes de jogar na cova dos leões, o rei fez isso aqui, ó. Que o teu Deus, a quem você serve continuamente, te livre. Ele jogou a resposta, você fala assim, olha, vamos ver se seu Deus é Deus verdadeiro mesmo. Vamos ver se realmente ele vai te salvar. E aí então Daniel está decidido. Daniel vai para a cova dos leões. E é interessante que o rei ele vai ficar aflito. O rei vai ficar assim naquela, eu não quero comer, eu não quero beber, eu não tenho sono, porque eu acabei de colocar uma pessoa que eu considero muito na cova dos leões. E eu oro, torço para que dê certo, para que ele esteja vivo, porque ele está angustiado. Só que aí a gente vai ver o texto. Logo depois, ao amanhecer ou ao alvorecer, o rei se levanta e corre para a cova dos leões.
E quando se aproxima da cova dos leões, chamou Daniel com uma voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Então Daniel responde, ó rei, vive para todos sempre. E aí então o rei ali começa a ter esperança. E Daniel começa a explicar para ele, olha rei, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois foi considerado que sou inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi mal algum. Sabe, o rei viu ali que realmente Deus estava com ele, de que Daniel não tinha cometido nenhuma falta, e que aquelas pessoas que estavam conspirando contra Daniel eram aquelas que estavam erradas. E aí então o rei lança um novo decreto, e a partir desse novo decreto ele pega essas pessoas que conspiraram contra Daniel e joga na cova dos leões. E quando ele joga essas pessoas que conspiraram contra Daniel na cova dos leões, a primeira coisa é, eles nem chegaram a entrar na cova dos leões, os leões já atacaram eles. Já acabaram com eles. Sabe, então estava mostrando que realmente Deus estava com ele. E aí então vem esse novo decreto do rei. E esse novo decreto do rei era o seguinte, estou editando um decreto para que nós, nos domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Sabe, então ele chegou ao fim e disse assim, olha, não tem como. O Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. E o que eu aprendo com isso? E por que eu contei toda essa história? Para mostrar uma coisa. Charles Riley ele vai dizer o seguinte, que durante toda a sua vida, Daniel jamais abriu mão do seu compromisso com Deus e de sua fidelidade para com ele. Jamais. Sabe, durante toda a vida de Daniel, ele não abriu mão. Sabe qual era o projeto de Daniel, da vida de Daniel? O projeto da vida de Daniel era honrar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Sabe, Daniel, ele foi radical na posição dele. Daniel não abriu mão por conta das mudanças. Daniel, ele não deixou que as mudanças interferissem na fidelidade e no amor que ele tinha para com Deus. Ele não negociou. Sabe, Daniel e seus amigos, eles não se corromperam diante de um ambiente que era totalmente corrupto. O problema não é o ambiente. Sabe, o problema não é a música que está tocando. O problema não é o lugar que você vai. O problema é a intenção do seu coração nesse lugar. Como você está indo? Como seu coração está nisso? Sabe, Daniel e seus amigos, eles tinham toda desculpa para dizer assim, ó, nós somos problemáticos. Porque o meio fez com que eu seja problemático. Eles poderiam dizer assim, ó, Arthur, a sociedade ela é ruim, por isso que eu sou ruim. Todo mundo fala que eu tenho que fazer porque é legal, por isso que eu vou fazer. Eles decidiram viver de uma forma diferente. Eles viveram viver de uma forma completamente outra, de um coração dedicado a Deus. Sabe o que acontece muito? Que eu vejo hoje é que tem muito jovem na igreja, mas com o coração longe da igreja. Tem um monte de jovem dentro da igreja, mas com o coração no mundo. E esse mundo o que é? É um sistema que vai contra Deus, que vai te levar e te afastar de Deus. Então eu te convido a ser um adolescente diferente, um adolescente que tenha coragem de ser diferente, um adolescente que seja a luz no meio dessa sociedade que só vive em trevas. Sabe, de ser realmente o oposto do que todo mundo diz que você deve ser. Sabe, então Daniel e seus amigos, eles possivelmente, se você esteve no acampamento, eles venceriam por questão CQC. Eles venceriam. E aí tem muita gente que fala assim, porque perdeu, sente o baque agora, né? Por quê? Porque Daniel e os seus amigos, eles não tinham vergonha de Deus. Porque Daniel e seus amigos não se perderam no pecado. Porque Daniel e seus amigos, eles não se jogaram para o mundo. Sabe por quê? Porque eles preferiram viver por princípios eternos e não por princípios momentâneos, ou por princípios que levariam eles para o inferno, ou para a vida longe de Deus. Sabe, então a gente vive nesse mundo aonde nós vivemos por princípios eternos ou por desejos momentâneos. Ou vivemos por princípios que vão nos levar para a eternidade, ou vivemos por princípios que vão nos levar para uma vida longe de Deus.
E quais são esses princípios, Arthur? Eu só vou citar alguns. O primeiro deles, princípio eterno, é verdade. É a gente dizer a verdade. Só que o princípio momentâneo, ou aquilo que é momentâneo, que é gostoso de fazer, é o que? Mentir. É a gente mentir. É a gente enganar. É a gente falar para os nossos pais uma coisa e fazer outra. É falar para o nosso professor uma coisa e fazer outra. É falar para o nosso amigo uma coisa, mas vive outra. Sabe, como eu era mentiroso na escola? Como eu era? Porque eu dizia que eu tinha 3 carros. Eu morava numa casa grande. O Alemar tinha um carro. Na verdade tinha um caminhão. Meu pai tinha um caminhão. Meu pai era caminhoneiro. E eu vivia numa casa pequena. Mas o que eu tinha? Vergonha. Por isso que eu mentia. Sabe? Porque eu não tinha a verdade de Deus no meu coração. E a gente mente, a gente engana. E a partir da mentira a gente fofoca muito, né? Porque a gente sempre tem aquela coisa do telefone sem fio. Aumentar a história. A gente sempre aumenta a história. E a gente difama os outros. Outra coisa, que é um princípio eterno, é a pureza. Você se guardar. Mas qual que é um princípio momentâneo, ou desejo momentâneo? É a imoralidade. Sabe, aí é você se afundar na pornografia, na masturbação. É o sexo antes do casamento. É o nudes, é a homossexualidade. É o ficar com qualquer um e a qualquer hora. Sabe, você se joga nisso. Por quê? Porque o seu desejo momentâneo não é agora. Mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você vê que é um vazio, que não te completou. Porque você sempre vai querer mais. Sempre vai querer mais. Você sempre vai correr atrás de outra pessoa. Você sempre vai correr atrás de outra menina. Porque não se sacia. Sabe, aí você entra num relacionamento. E aí você quer ir ao profundo do relacionamento. E você sabe que é a hora errada. Só que você viciou tanto que você não consegue sair. Você se viciou tanto que está preso a isso e não consegue sair mais. Outra coisa, princípio eterno, é a sanidade. Mas o princípio momentâneo é o que? Embriaguez. Ah não, vou beber um pouquinho não vai dar nada, Arthur. É esse pouquinho que vai acabar com tudo. Porque você não sabe se controlar. Sabe, é você ser são, ter sua mente sadia. Só que os jovens hoje estão se perdendo na bebida. Os adolescentes hoje estão se perdendo nisso. E aí depois que se torna um alcoólatra, não sabe por quê. Como eu já disse para vocês, há estatísticas que dizem que a vida de um alcoólatra começa a partir dos 13 anos. A vida de um alcoólatra começa a partir dos 13 anos. Sabe, então outra coisa, que é um princípio eterno, é a gente ter domínio próprio sobre as coisas, sobre a nossa vida. Sabe qual que é o princípio momentâneo? É o vício. É o vício em jogos, é o vício em bebida, é o vício em droga. E aí não consegue mais sair. Vive preso a isso. Outra coisa que é um princípio eterno é a obediência. Só que o que a gente prefere? A desobediência. A gente desobedece a Deus, a gente desobedece aos nossos pais. Por quê? Porque é legal. Mas a gente vai colher depois dessas coisas, dessas nossas escolhas. Sabe, então é ir para a escola e não se corromper. É ir para a faculdade no futuro e não se corromper. É ir para o clube e não se corromper. Mas ser guiado por princípios eternos. É ir para a viagem de férias da escola e não se corromper. Sabe, é não se deixar influenciar por amizades erradas. Mas é influenciar. É não se deixar levar por relacionamentos errados. Mas entrar e esperar relacionamentos duradouros que Deus vai dar para você. Sabe, é não se deixar levar por filosofia, por tese, por história, por argumento, por professor ateu, por professor militante. Sabe, não, é por se guiar em princípios eternos. Esses princípios eternos você vai encontrar na palavra de Deus. E aí, então a gente chega num momento que você precisa fazer uma escolha. Sabe, agora é, para Deus, tudo ou nada. Não existe meio termo. Você ouviu várias pregações aqui. Você ouviu muitas coisas aqui. Você assistiu um filme aqui. Que todos apontavam para dizer algo para você. É tudo ou nada na vida com Deus. Não é 99%. E se você estudar a Bíblia, em nenhum momento você vai ouvir ou ver histórias de pessoas que deram errado por obedecerem a Deus. Acabaram no errado. Decidir obedecer a Deus. Você vai ver sempre histórias de pessoas sendo honradas por Deus, sustentadas por Deus, guiadas por Deus.
E eu também vejo histórias de pessoas que são pecadoras, mas que se arrependeram e procuraram fazer aquilo que agrada a Deus. E por isso foram honrados. E as suas histórias nos ensinam hoje. E elas nos apontam para uma verdade. Para Deus é tudo. Para Deus é tudo. Você nunca terá tudo de Deus se Deus não tiver tudo de você. Você nunca terá tudo de Deus se Deus não tiver tudo de você. E sabe o que Deus mais quer? É o seu coração. Porque a Bíblia vai dizer que a partir do seu coração vem então as tomadas de decisão da sua vida. E por isso que eu repito muito aquela frase, né? Meu pequeno grupo está cansado de ouvir. Ame a Deus e faça o que você quiser, pois o amor a Deus purificará todas as suas intenções. Ame a Deus e vá para a escola. Ame a Deus e vá para o clube. Ame a Deus e vá para o cursinho. Ame a Deus e faça a viagem que você tem que fazer. Ame a Deus e vá para sua casa. Ame a Deus e tenha um relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Ame a Deus em tudo que você for fazer, em cada escolha, pois o amor a Deus vai purificar essas intenções do seu coração. Sabe, tem uma música dos Arrais que eu acho muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra em suas ondas de fé e não na palavra. Porque o que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou e não deixa nada, amando o que é de Deus e deixando o mal que tanto amei. Pois se eu tenho a Cristo, eu tenho então a verdade. Sabe, não é eu falar que conheço Jesus e sair daquela porta para fora, daquele portão para fora e viver uma vida como se Jesus não fosse nada para mim. Não é eu estar aqui no Mega, falar que eu amo Jesus, que conheço Jesus, mas na escola não ser uma expressão do amor de Jesus ou a imagem de Jesus. Não adianta eu estar aqui no Mega, no pequeno grupo, chegar em casa e ser o filho que rouba, o filho que briga, o filho que grita, o filho que esperneia, o filho que nada tá bom, só tenho a reclamar. Sabe, é por isso que o evangelho é envergonhado. É por isso que as pessoas, os amigos que você convida para vir para a igreja, eles não vêm. Porque eles veem uma hipocrisia gigantesca no evangelho hoje. Eles veem uma hipocrisia gigantesca na igreja hoje. Fala assim, meu, você está me convidando para a igreja, mas olha a sua boca. Sua boca é mó suja, velho. Sua boca só fala palavrão. Sua boca só fala besteira. Você está me convidando para ir para a igreja, mas, mano, semana passada você estava bêbado, jogado na sarjeta. Mano, você fala da igreja, mas estava lá agarrado com 3, 5 minas, botando a mão onde não deveria. Você fala que vai na igreja, mas, meu, você é toda dada, você é toda jogada, você é isso, você é aquilo. Sabe, por isso que as pessoas e os amigos hoje não acreditam na igreja, não acreditam em Jesus, porque a gente fala que vive, mas não vive. Eu quero dizer algo para você. Numa geração que diz que o prazer deve ser o aqui e agora, nós devemos dizer que o nosso prazer está em Cristo. Numa geração que diz que a verdade é relativa, nós devemos dizer que a verdade é absoluta e nós encontramos ela na Bíblia. Numa geração que diz que devemos fazer tudo para sermos amados, nós devemos dizer que já somos amados pelo perfeito amor que encontramos em Jesus. Numa geração que diz que tudo é líquido, tudo é passageiro, nós dizemos que Jesus é eterno e constante. Numa geração onde não há valores mais absolutos, nós dizemos que há valores absolutos sim. E o nome desses valores absolutos se resume em uma palavra. E essa palavra é Deus. Os meus valores estão em Deus. Só que eu convido você a fazer um voto. Eu desafio você a ter o seu momento com Deus, a sua vida com Deus, a sua entrega a Deus, a sua escolha. Só que lembre-se que diante de Deus você não pode fazer um voto todo. Porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, quando a Deus nós fazemos um voto, nós não podemos tardar em cumpri-lo. Porque se nós fazemos um voto
não cumprimos, nós não agradamos a Deus. Assisti um filme recentemente que se chama Mar Vermelho. Ele diz o seguinte: o seu legado, o que você vai escolher, vai definir se o seu futuro vai ser lembrado com orgulho ou com vergonha. É a sua escolha. É o seu voto diante de Deus. Então, na vida com Deus, você vai encontrar vitória. Na vida com Deus, você vai encontrar uma coroa. Na vida com Deus, você vai saber que Ele caminha com você mesmo no vale da sombra da morte. E para refletir e praticar, eu digo para você, ande na contramão do mundo. É não se corromper. É não trocar a verdade de Deus pela mentira do pecado. Sabe, recentemente veio uma jovem conversar comigo e ela tinha muita vergonha de falar de Jesus. Ela tinha uma vergonha imensa. E ela está passando por uma faculdade que é avessa a Deus. Faculdade de psicologia, onde Deus nem é considerado. Ela tem um professor que está afrontando ela a respeito da fé. E os amigos afrontando ela a respeito da fé. E eu disse para ela, falei assim, olha, chegou o momento de você se posicionar. Sabe por quê? Porque Jesus não teve vergonha de você. Naquela cruz, Ele mostrou para o mundo inteiro o que é amar. Naquela cruz, Ele expôs a vergonha que um homem poderia chegar para dizer assim, olha, eu estou passando por essa vergonha para você não se envergonhar. Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu comecei a falar de coisas para ela, impulsionar ela, mas ela falou assim, Arthur, mas eu vou perder amigos. Eu falei assim, por Cristo vale a pena perder amigos. E eu digo mais, esses amigos vão te procurar depois. Eles vão te procurar. Vão te procurar para orar, vão te procurar para conselho. Espera, faz isso. Então ela começou a se posicionar na faculdade. E um mês inteiro ela ficou isolada. Só que depois de um mês, todos os amigos foram atrás dela, pedindo conselho, pedindo para orar, falando que, eu estou com uma vida vazia, meu coração não encontra sentido, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Porque ela se posicionou, ela decidiu não andar, ela decidiu andar na contramão do mundo, ela decidiu fazer o oposto do que o mundo faz. Então o que eu digo para você, viva por princípios eternos e não por prazeres momentâneos. Viva por Deus, olhando para a Bíblia, custe o que custar. Não tenha vergonha de Deus, não tenha vergonha dos apelidos. E outra coisa que eu digo para você, tenha bons amigos nessa caminhada. Por que, Arthur, ter bons amigos nessa caminhada? Porque eu sei que na fase adolescente é muito difícil caminhar sozinho. É muito difícil. Eu fui adolescente, eu caminhei sozinho. Mas eu decidi também fazer escolhas erradas nas minhas amizades. E eu colho dos frutos dessas escolhas erradas. Então eu digo para vocês, sejam adolescentes que correm juntos para Jesus. Sabe, um ajudando o outro a crescer em Jesus, não um ajudando o outro a pecar. Abre aí comigo, só Bíblia, rapidinho. Hebreus 12, 1. Eu estou acabando já. Abre aí, Hebreus 12, 1. Já abriu? Tá fácil aí? Hebreus 12, 1. Alguém abriu já? Certinho? Então, Gi, lê Hebreus 12, 1 para mim. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então a gente tem que lutar contra o pecado com perseverança. Só que o texto continua dizendo, corramos a corrida que nos é proposta. O texto não está dizendo corra no singular, sozinho. Está dizendo corramos. E esse corramos está no plural, de junto. Então olha para a pessoa que está do seu lado. É com ela que você tem que correr para Jesus. Olha a pessoa que está do seu outro lado. É com ela que você está correndo junto para Jesus. Olha a pessoa que está atrás de você. É com ela que você está correndo junto para Jesus. Olha quem está aqui na sua frente.
É com Ele que você está correndo junto para Jesus. Então a caminhada cristã não é para viver isolado. É para a gente viver junto. E por quê? Daniel e seus amigos, na Babilônia, o que aconteceu com eles? Eles foram juntos para a Babilônia. E a gente está numa Babilônia hoje, num mundo perdido, juntos. Daniel e seus amigos, eles rejeitaram o pecado juntos. Então é juntos que um vai ajudar o outro a lutar contra o pecado. Sabe, outra coisa que aconteceu com eles juntos é que eles cresceram em amor e conhecimento de Deus. Então a gente junto aqui está crescendo em amor e conhecimento de Deus. Outra coisa que aconteceu com eles é que eles mudaram a nação. Eles oraram junto por essa nação. Então a gente precisa estar junto, a gente precisa orar junto por Indaiatuba, para que Indaiatuba seja alcançada, para que o Mega Pix seja o melhor lugar de Indaiatuba, e que muitos adolescentes que estão perdidos cheguem aqui, encontrem a verdade, encontrem a alegria que vocês estão encontrando. Então vivam uma nova vida, uma nova realidade, porque vocês encontraram. Mas para eles encontrarem esse lugar, vocês então precisam viver. Vocês não podem mais ser influenciados, mas influenciar. Sabe, não é viralizar uma vida que Jesus é chato, mas é viralizar uma vida de que Jesus é legal, de que eu encontro contentamento e alegria em Jesus. E eu quero lançar um desafio depois que cantarem uma música para você. Eu já falei da minha carta. Quando eu era adolescente assim, quando eu me converti, eu escrevi uma carta para Deus. Eu tenho essa carta até hoje. Já fazem aí quase 8 anos. Ela me acompanha. Essa carta aqui, ela estava dentro da minha outra Bíblia, que foi roubada. Acredita? E ela caiu dentro da minha bolsa e ficou lá no meu quarto. Essa carta. E aí eu coloquei na minha nova Bíblia. Eu comprei de novo depois do assalto e tudo mais. Só que o que me chamou a atenção foi, cara, o cara levou um monte de coisa, mas a carta caiu. A carta ficou. E aí sabe o que está escrito nessa carta? Eu escrevi o seguinte: Deus, eu me entrego totalmente a Ti. Eu não quero mais viver a minha vida. Eu quero a Tua vida, Jesus. Não quero mais os meus sonhos. Eu quero os Teus sonhos para mim. Pois para mim nada mais importa. Pois o que importa e o que mais eu quero é estar junto a Ti. Deus, eu não quero Te usar, mas eu quero que o Senhor me use da maneira que o Senhor quiser. E desde então, eu tenho acompanhado e levado comigo para a vida toda essa carta. E eu releio essa carta. Eu relembro desse voto que eu fiz para Deus. E é tão importante para mim porque foi aquele momento que eu disse assim, ó, Deus, agora é tudo. Não é mais 99%, é tudo. E quando eu tenho vivido esse 100% com Deus, cara, eu só tenho encontrado alegria. O que me falta, Deus me supre. Quando eu estou triste, Ele me faz alegre. Quando eu estou machucado, Ele cuida das minhas feridas. Quando eu penso que eu estou sozinho, a Bíblia vai me dizer que Ele está comigo, que Ele não me abandona. Quando eu recebo algo de afronta, de mal, eu lembro que eu tenho que perdoar. E eu perdoo porque eu fui perdoado. Sabe, então eu encontro razão para viver com Jesus. Eu não encontro nada de forma negativa. Eu só encontro coisas positivas na vida com Ele. Então eu te convido a viver essa vida positiva, ao tudo com Jesus. E o que nós vamos fazer? Depois que você cantar essa música, e faça dessa música uma oração, nós vamos entregar para vocês uma folha, e você vai tirar o seu momento com Deus, aqui, agora. Ah, Arthur, meu pai está ali na frente e tal. Então você vai tirar o seu momento com Deus na sua casa. Mas você vai pegar essa folha, você vai pegar essa caneta, e não é em dupla, não é juntinho, não é em grupo. Vocês vão se espalhar por essa casa e ter um momento de vocês com Deus. E vocês vão escrever a carta de vocês para Deus. E depois de escrever, orem. Orem. Porque esse é um voto que você está fazendo para Deus. Vou chorar com vocês. Deus, eu quero te agradecer, Pai,
todos esses adolescentes. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar na vida deles, cuidar deles, orientar cada um deles, mover o coração deles, Deus, a te amar, a viver por teus princípios eternos e não pelo desejo momentâneo. E que agora, Deus, nesse momento, a partir dessa canção, eles façam esse voto ao Senhor. E através desse pequeno momento simbólico, Deus, eles venham a levar para a vida. E venham a entender a importância de entregar tudo para Deus. Assim como Daniel fez. Entregou todo o coração. E não teve, Deus, coisas, resultados ruins. Mas só teve coisas boas na sua vida. Só coisas que agregaram a sua vida e que honraram o teu nome. Assim sejam esses adolescentes. Que eles vivam assim como Daniel viveu, colocando o Senhor acima de tudo. Pois eles vão ter tudo de Deus. Quando o Senhor tiver o que o Senhor mais deseja deles, o coração de cada um. E é isso que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.